pessoal, tudo bem com vocês? Doutora Cristiane Maria aqui. Hoje irei conversar um pouquinho sobre constelação sistêmica ou constelação familiar sistêmica, mas uma constelação que vem tomando um pouquinho à frente aí dentro das práticas sistêmicas, né? Hoje eu irei falar um pouquinho sobre a constelação sistêmica na água, né? Como que funciona, como que a prática, a dinâmica acontece. Então muitas pessoas me perguntam, né, sobre a constelação na água, o que é, qual a diferença. Às vezes já conhece a constelação com os bonecos, né, essa mais tradicional, ou com um grupo de pessoas, ou até mesmo de forma online, mas não compreendem muito o que vem a ser a constelação na água, né? E na verdade a constelação na água é só mais uma ferramenta de abordagem, né? Ou seja, a constelação, a prática sistêmica, ela acontece de várias formas e todas com o mesmo objetivo. Então, quais são os objetivos, né? Verificar dentro desse campo da ressonância e das informações que o campo, no caso, seja com pessoas, na água, enfim, o campo, né? Esse delimitar do campo é o delimitar da mente, ou seja, o inconsciente que está lá guardadinho e que às vezes a gente não tem noção e está carregando isso, né, por lealdade ou por movimentos repetitivos, enfim, né, por conta do nosso sistema familiar. Nós somos únicos, mas viemos de um sistema familiar. Então, muitas vezes a gente precisa olhar para a nossa ancestralidade, para a nossa vivência, né, para a nossa vida num todo, entender quais são as amarras, entender quais são os emaranhamentos que acontecem, né, diariamente, no nosso cotidiano ou em determinada situação, para compreender. Muitas vezes a gente não compreende o que está acontecendo, às vezes a gente se sente estagnado, parado, sem ter forças para continuar ou para entender o passo seguinte. Então a constelação, ela vem como uma terapia breve, porque a gente constela temas, né? São temas de conflitos, aquilo que você quer olhar. E pensando no campo como um todo e várias ferramentas da constelação, como eu falei há pouco, o objetivo é o mesmo, né? Que é liderar ali as 3 leis, as 3 ordens, né, propostas por Bert Hellinger, o idealizador das constelações, que é o pertencimento, né, ou seja, todo mundo pertence, ninguém pode ser excluído, a hierarquia, ou seja, olhar para a nossa ancestralidade, quem veio antes, né, e essa leva de pessoas, de familiares que nos dão força, que tiveram as suas demandas lá atrás, mas que a gente pode fazer diferente hoje, olhando com amorosidade para isso, e o equilíbrio, ou o dar e receber, né? Aquilo que a gente pode fazer conosco e com o próximo. E com isso, as constelações irão seguir o mesmo objetivo, né? Seja na água, seja com pessoas, com cavalos, com cards, online, todas irão seguir esse mesmo padrão, né? Que é a dinâmica, a prática, que ela faz com que esse entorno, né, possa expressar, fazer com que a mente, o inconsciente, se expresse através da cena, né, da dinâmica como um todo, para o conscientizar. Então é esse o objetivo. Então, se você está com algum conflito, alguma situação de dificuldade, de compreensão, há como verificar isso, entender, compreender e achar uma solução dentro dessa prática, dentro dessa terapia, que é uma terapia breve. Por que é uma terapia breve? Porque ela acontece por temas. Então, após um tema ser constelado, ele pode, se necessário, ser repetido após 90 dias. E, no entanto, se você tiver outros temas para serem abordados, pode estar fazendo aí a qualquer momento, sem problema algum, tá? E por que esse tempo? Porque a nossa mente ela vai ressignificar, vai ressoar muitas coisas e vai trazer aí esse entendimento, né? O entendimento da mente, o entendimento do sutil, né? Da parte como a gente
muitas vezes não enxerga, não compreende e vai conscientizar. Tá? Então essa é a ideia da terapia de constelação, seja a ferramenta que for utilizada. Bom, aqui, como eu comentei com vocês, hoje eu vou estar falando especificamente sobre a constelação na água, como que ela funciona na prática, né? Então, aqui eu tenho um campo, tá? Quando eu utilizo com os bonecos, eu utilizo deste campo aqui. O campo, na verdade, é para delimitar, tá? Um começo e um início, vamos dizer assim, né? Para onde temos que olhar e o que é fora do campo. Então, é um delimitado, tá? Que expressa aí o que a gente precisa cuidar, né? Diante do tema conflito. Então, quando eu utilizo dos bonecos, né, com a constelação mais tradicional, eu utilizo, né, os ícones, e aí esses ícones eles vão caminhando aqui pelo campo e vamos dando voz aí a esses bonecos, tá? Na água é um pouquinho diferente. Na água eu tenho este campo aqui, tá? E eu vou literalmente colocar a água, tá? Então, eu vou utilizar desse campo com a terapia hidrossistêmica, tá? Então, a partir desse momento, nós temos um campo de informação através da água. A água é um meio muito poderoso. A água traz informações por si só. Então, quando é realizada a constelação na água, ela é mais observativa, tá? Ela faz com que o constelador interprete o que a água está informando e passe a facilitar para o constelado, tá? Para a pessoa que está realizando a terapia. Então, para o uso desse campo na água, tenho aqui bonecos específicos, bonecos de EVA, bonecos flutuantes, ícones flutuantes. Então eu espero a água estabilizar e aí sim eu vou colocando os integrantes que o constelado irá me direcionar. Então vamos supor que aqui seja o constelado. Vamos colocar aqui no centro do campo. Aí o constelado pede para colocar o pai. Vamos colocar o pai aqui no centro. Pede para colocar a mãe. Vamos colocar a mãe aqui no centro. E aqui eu posso deixar um ícone oculto, que eu irei depois revelar para o meu constelando ou constelado. E aqui o próprio campo da água vai trazer através da sua energia as respostas, as orientações nas quais eu, como consteladora, irei facilitar pela dinâmica ao constelado, tá? Então a gente vai observando, vai verificando. Então aqui, para onde esse pai está indo, esse ícone oculto, o que ele significa, e os bonequinhos, eles vão flutuando dentro desse campo. E conforme vamos dando voz para esses bonecos, o falar, o verbalizar, faz com que a água também capte essa energia e promova aqui a movimentação desses bonecos, tá? E nada mais é do que aqui a nossa mente. Então esse campo, ele faz com que a gente tire ali do nosso inconsciente o que a gente não consegue olhar, não consegue compreender, e através da cena a gente consegue olhar, né? A gente consegue compreender literalmente o que está lá dentro e que a gente não dá conta do que realmente está ocorrendo e como podemos reorganizar nossas ideias e também ter soluções para o conflito, para o emaranhamento. Então, na realidade, a constelação é isso, é trabalhar aquilo que está ferindo. E a constelação, ela tem poder curativo? Sim, mas ela não é mágica. Esse poder curativo está dentro da pessoa que deseja olhar com amorosidade para o seu campo familiar de origem, ou seja,
toda a sua ancestralidade, até mais de quartas gerações, tá? Ou até a quarta geração, e ter uma solução para o seu conflito, para o que está machucando, está ferindo, diante desse sistema e também diante do sistema que também está sendo colocado, o sistema que foi produzido. Ou seja, nós viemos de um sistema familiar, mas quando a gente sai do nosso sistema familiar, temos que olhar para o nosso sistema atual, ou seja, a nossa construção, seja através de um casamento, seja através do sair da família de origem para viver uma vida solo, enfim. Aqui é importante expressar um pouquinho sobre a sexualidade. E a sexualidade que eu digo é esse amadurecimento, né? Quando você se desloca do seu sistema de origem e promove a sua sexualidade está amadurecida, ou deveria estar. E aí começam também várias outras demandas, né, importantes e naturais dessa jornada que é a vida. E a constelação na água, ela vai através de todas essas demandas, todas essas queixas, diluir, propriamente dito, né, as informações ali a respeito do que é tratado, tá? Do que é visto, do que deveria ser visto no caso. Então, pensando aqui na dinâmica, né, vamos hipoteticamente aqui estruturar uma situação, tá? Então, vamos dizer que aqui essa pessoa vai simbolizar o constelando ou constelado, que é a pessoa que vem para fazer a constelação, tá? Então, vamos colocar primeiramente aqui no centro, vamos esperar verificar para onde vai, tá? Aí, o constelado, ele pede para colocar a mãe. Então, vamos colocar a mãe. Vamos esperar a mãe sair aqui desse centro do campo, verificar para onde ela vai, tá? Vamos colocar agora aqui o pai. Bom, aqui como é um bonequinho, vamos deixar com o pai e esse aqui como a mãe, tá? Pra ficar mais fácil aqui. Então, o constelado é a pessoa que tá constelando, tá aqui, verdinho. O pai, o amarelinho, e a mãe, a roxinha. E o conflito desse constelado ele quer olhar para sua individualidade em relação aos seus pais, ou seja, ele quer sair do sistema de origem para construir o dele, tá? Então na verdade, ele quer olhar também para sua sexualidade, para o seu amadurecimento. Então, esse ícone aqui será um ícone do eu dele, tá? Do que ele precisa olhar. E vamos verificar. Então, aqui a gente tem uma situação. O constelado, ele está olhando para a sua queixa, para o seu conflito. Vamos colocar como conflito, tá? O tema dele aqui como conflito, para ficar mais fácil. Vamos trocar aqui de ícone, que esse aqui acho que não vai aparecer muito aqui. Então, vamos colocar esse aqui como conflito do constelado, tá? Vamos esperar estabilizar. É muita observação. A água vai trazer essa energia também, tá? E vamos deixar acalmar. Ok, nós temos uma situação aqui. O constelado, ele olha para o seu conflito. O pai olha para trás e a mãe olha para frente. Então, nós temos aqui uma situação de conflito entre os pais. Ou seja, a mãe e o pai não se olham. A mãe olha para o futuro, o pai olha para o passado. O filho, ele olha para o futuro e ele espera que chegue, né, esse futuro que ele almeja, tanto que está chegando próximo dele,
mas ele precisa compreender o que está acontecendo aqui com os pais. Por que que esse pai e essa mãe se viram contra ele e o pai e a mãe também não dialogam, tá? Então, temos várias maneiras de interpretar isso, tá? Vamos colocar aqui o conflito entre os pais. Esse laranjinha vai ser aí o conflito entre os pais. Vamos verificar para onde esse conflito vai. E aí a observação, paciência, calma. Ó, não sei se vocês conseguem verificar daí, mas quando eu coloco a situação de conflito entre os pais, a mãe tentou se mexer, mas ficou estagnada, ficou parada, tá? E o conflito dos pais vai chegando até o filho. Esse conflito vai chegando até o filho. Então aqui, a partir desse momento, é que nós iremos trabalhar a energia desse tema, né? Ou seja, a questão do eu desse constelado em relação aos pais, a vida desse filho do sistema de origem para alçar os seus voos, para que ele tenha aí a sua vida, a sua perspectiva, as suas ideias, as suas vontades. Então aqui podemos verificar que esse conflito, né, do filho junto ao conflito dos pais chegam próximo aqui dele, tá? Então é isso que temos que trabalhar aqui o que está acontecendo com os pais, embora essa constelação aqui seja ou da mãe ou do pai, tá? Ou do casal, mas o filho precisa entender. Os conflitos chegaram através do filho, através dos pais até o filho, e o filho agora se volta ao pai. E o pai se volta para o futuro, que estava olhando para o passado. A mãe olha ainda para o futuro, mas olhem a distância ainda que existe entre o pai e a mãe. Então aqui é preciso ter uma visão sistêmica para compreender esse processo, para então chegar a esse processo do conflito. E a constelação na água é isso, tá? Ela faz com que a ressonância ali da água traga as informações para que possa ser visto e tenha uma solução. Lembrando que constelação, seja qual for a prática, a ferramenta utilizada, ela precisa terminar com uma solução plausível. Ou seja, o que é isso? Ela não precisa terminar com um final feliz, mas ela precisa terminar com uma solução em que o constelado acolha no seu coração e entenda dali por diante o que deverá ser realizado por vontade própria, tá? Então a constelação, na verdade, ela é um curativo. Ela é a cura de uma ferida que está sangrando inconscientemente ou até mesmo de forma consciente. Bom, pessoal, era isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês, explicar um pouco sobre a constelação na água, tá? E deixar aí a reflexão para que vocês compreendam que assim como a água é fluida e ela precisa ter movimento, a vida também precisa. A vida precisa correr no seu ritmo, com fluidez, com harmonia, com amorosidade. Então eu me coloco à disposição para quem quiser conhecer essa prática, seja como um ato terapêutico ou para aprender a também trabalhar com a constelação na água. Gratidão mais uma vez, me coloco à disposição. Beijos de luz, namastê!